Boa noite a todos, é um prazer estar de volta aqui a esta jornada. Eu tenho sempre dito ao Jean Gray, que é o organizador desse evento, que ele tem me convidado todos os anos e que eu estou ficando uma figura muito carimbada aqui nessas palestras, e depois de 8 participações já. Mas, de qualquer forma, é uma satisfação enorme esse nosso encontro, maior ainda no encerramento desta data, depois de vocês terem ouvido grandes mestres e a matéria do professor Cristiano, sem dúvida alguma, eu vou fazer uma complementação daquilo que ele falou. É sempre uma renovada emoção estar de volta ao estado do Rio Grande do Sul. E eu sempre me lembro que, estando no Rio Grande do Sul, eu lembro que esse estado é bipolar. Com o direito. Ele é bipolar, porque quem não é colorado é gremista. Então existe essa bipolaridade. Então eu quero fazer uma homenagem bipolar ao Internacional, ao Grêmio, aos colorados, aos gremistas, principalmente aos gremistas depois de quarta-feira. E me lembro, quarta-feira, da célebre poesia de Garcia Lorca, Verde que te quero ver. Ora, nós vamos falar de famílias alternativas de uma forma mais sociológica do que jurídica. Se nós levarmos em conta a história da humanidade, veremos que o casamento, o decantado casamento, o centro gravitador da família, ele só surge quando a igreja se organiza. Porque o homem das cavernas pegava a mulher pelos cabelos e levava para a sua caverna. E aí começava uma união de fato. E não havíamos ainda tido um sacerdote. Quando a sociedade vai se sofisticando, surgem formas solenes da união do homem e da mulher, principalmente por influência dos sacerdotes, por influência da igreja. Ainda não estamos na igreja cristã. Então, Pontes de Miranda invoca bem este aspecto, porque a união do homem e da mulher, ela preexiste a qualquer regulamentação do casamento. Preexiste ao matrimônio, que só vai surgir quando surge um sacerdote, não importando que nível que ele seja, e que vai sacramentar. Por isso, desde muito tempo, o casamento é considerado um sacramento. E se nós nos voltarmos para Roma Antiga, para não irmos muito atrás, veremos que existem 3 tipos de casamento. O casamento solene é um casamento que é totalmente desvinculado de afetividade. O casamento romano é um casamento que tem em mira principalmente unir famílias, unir patrimônios, e o pater familias continuava com suas relações com as escravas, com os mancebos, ou às vezes os mancebos, mas o casamento tinha esta finalidade de unir em torno da clã do matrimônio, não só a família, os agnatos, os cognatos, porque não havia uma relação de sanguinidade e consanguinidade em Roma, e esse casamento, que era o casamento dos patrícios, não era tão comum. Ele vai se tornando cada vez mais comum à medida que a igreja vai tendo mais influência, e a partir de 212, quando o Império Romano se torna cristão com Constantino. Até então, nós não temos essa noção de matrimônio. E tudo aquilo que a história, nesses 2000 anos, nos trouxe, traz em si esta compreensão do casamento como um sacramento religioso. Se nós examinarmos todas as civilizações, existe sempre este cunho sacramental e religioso no casamento. E sempre com uma explicação histórica. Como no mundo ocidental a igreja cristã tinha em mira concentrar patrimônios em suas mãos, o casamento impedia que o patrimônio se dilapidasse, muito mais que isso, permitia que o patrimônio crescesse entre os cônjuges e que eles pudessem sempre fazer um testamento em prol da igreja. Coisa que seria absolutamente impossível
se não houvesse uma estrutura familiar e uma estrutura legal em torno do patrimônio que vem desde a ideia romana. Mas, paralelamente ao casamento, nós tivemos várias formas de união na própria Roma, como eram usos e coentos. Coentos era um casamento mais simplificado entre os não patrícios, e usos era a origem do usucapião. O homem adquiria a mulher pelo usucapião, era esse mesmo sentido, usos. E tanto na coêntio quanto no casamento patrício, se a mulher pernoitasse 3 dias fora do lar conjugal, já havia o afastamento da mulher e o divórcio se concretizava. Não havia necessidade de o Estado intervir ou de a Igreja intervir. Então, o sentido do matrimônio, ele apenas se torna forte, torna um elo importantíssimo a partir do domínio da Igreja cristã. Nos países de origem muçulmana, o casamento tem a mesma finalidade sob outras vestes, mas a finalidade também é religiosa. Na sociedade hindu, na sociedade do Extremo Oriente, sempre com esse cunho religioso. Ora, toda a regulamentação do casamento que vem na origem cristã dos concílios e vem dos códigos canônicos é transplantada para os direitos ocidentais. Vamos deixar de lado o casamento muçulmano, que também tem a sua origem, seu aprisionamento à religião, talvez muito mais que a Igreja cristã, mas na Igreja cristã, esses princípios decorrem do Código Canônico, o atual é mais recente, década de 80, mas esses princípios são transplantados para os códigos. Quando os códigos são elaborados, esses princípios que davam como os deveres conjugais, como os deveres com relação aos filhos, enfim, a família legítima porque era a família cristã, isso era considerado cristão aqueles que estivessem no casamento, são transplantados para os códigos. O Código francês, depois o Código alemão e o Código brasileiro, que absorve, no início do século passado, os princípios do direito canônico para tornar o vínculo indissolúvel. Ocorre que o século XX traz uma série enorme de modificações sociais. O Código Civil de 16 não tece uma única palavra sobre as uniões sem casamento, a não ser para punir. Menciona concubinato 2 ou 3 vezes para punir a concubina, porque ao concubino não se dava punição alguma. Ainda o Código 16 era um código que dava proeminência ao pater familias. Ao homem tudo, à mulher muito pouco. Tanto que o Estatuto da Mulher Casada, que transforma a mulher em plenamente capaz, é de 1962, portanto, além da metade do século passado, que até 62, a mulher casada era considerada relativamente incapaz. Muitos dizem boa companhia, não é? Com os índios e os pródigos. Prodigalidade sempre esteve presente a mulher, mas há outro tipo de prodigalidade, não essa do Código. A verdade é que, a partir de 62, que nós temos uma igualdade aparente de direitos da mulher e do homem, igualdade essa que é inócua em muitos sentidos, porque esta igualdade não se transforma em igualdade de filiação. O Código de 16 não dava um direito sequer aos filhos ilegítimos. A primeira lei que dá algum direito aos filhos ilegítimos é de 1949. Uma lei que foi denominada Lei de Amparo Social, que atribuía ao filho havido fora do casamento a metade da herança que coubesse a um filho legítimo a título de amparo social. O legislador tinha até recursos em falar que aquilo era herança. Mas para que nós não
demoramos muito nessa escalada da legislação. Basta dizer que foi uma longa caminhada até que se atingisse a emenda constitucional que permitisse o divórcio, com muitas restrições, e até a Constituição atual, que não só ampliou a possibilidade de separação e divórcio, e o professor Cristiano mencionou que a emenda 66 ela excluiu a separação. Esta não é uma opinião unânime, eu compartilho da opinião dele, eu entendo que esta emenda constitucional, independentemente de regulamentação, ela suprimiu a separação judicial, mas há uma forte corrente que entende que a separação continua na legislação até que haja uma regulamentação. Portanto, a situação não é absolutamente tranquila, nem na jurisprudência, nem na doutrina. Mas a melhor solução é essa mesmo que ele expôs. Ora, vocês imaginem quantas situações de união de fato que eram tidas fora da legislação, quando não se permitia o divórcio e quando não se outorgava direito algum, à época, ao concubinato. Hoje o concubinato foi colocado no Código de 2002 como o chamado concubinato impuro. Concubinato é aquele relacionamento onde não pode existir casamento porque há um impedimento. E a união estável é a união de duas pessoas que convivem, mas sem impedimento do casamento. Ora, eram milhares e milhares de situações de uniões estáveis. Ou por quê? No interior do nosso país não havia como os casais se casarem, tanto que o juiz de paz, por vezes, corria várias comarcas realizando casamentos de pessoas já que conviviam há anos, porque não havia juízes suficientes para fazer a cerimônia de casamento, e nem mesmo párocos para o casamento religioso. E nas cidades, com a urbanização, muitas situações de famílias paralelas, pessoas casadas que viviam em famílias paralelas após a separação de fato. E o Supremo Tribunal Federal, paulatinamente, não sem muito esforço, ele, com 2 súmulas, permitiu que, na década de 60, se dividisse o patrimônio comum de quem convivesse sem casamento, e quando não houvesse patrimônio, que a mulher recebesse uma indenização a título de serviços prestados. Eles não diziam quais os serviços, mas nós sabemos quais foram. Ora, a união de fato, ela só atinge o seu ápice quando é reconhecida como uma entidade protegida em lei. E o caminho jurisprudencial é que permitiu esta chegança, não é? E o Código de 2002 colocou a união estável num capítulo, muito mal feito, poderia ter trazido outras peculiaridades e deixou a cargo da jurisprudência, mas, na verdade, Edgar de Moura Bittencourt foi talvez o primeiro grande jurista a escrever sobre o tema. Ele escreveu na metade do século passado, era um desembargador em São Paulo. O livro dele, O Concubinato no Direito Brasileiro, foi um marco da doutrina. E ele analisava, e até hoje o que ele disse é muito atual, que o concubinato é uma situação de fato. Na verdade, a união estável é uma situação de fato, a convivência é uma situação de fato. O casamento é um negócio jurídico, o casamento com toda a sua liturgia jurídica é um negócio jurídico. Certa vez, não faz muito tempo, fazendo uma palestra em São Bernardo do Campo, terminada a palestra, eu falei sobre casamento, erro de casamento, vícios do casamento. Aí um aluno que tinha escrito a pergunta que a professora tinha mandado fazer, me perguntou: mas professor, qual é a natureza jurídica do casamento? Depois de eu ter falado de tanta coisa, eu falei: mas eu vim perguntar a natureza jurídica do casamento? Eu falei: bom, o casamento é um negócio jurídico, para uns um bom negócio, para outros um péssimo negócio. E, na verdade, o casamento é isso, é um negócio jurídico de direito de família, que se comprova pela certidão de casamento, que comprovou a existência do ato. Mas
As uniões de fato, a chamada união estável, é de fato. Portanto, depende de fatos para a prova. É claro que esses fatos podem estar aprovados por documentos. Os interessados, os conviventes, podem realizar uma escritura de convivência. E nessa escritura vão dizer como ficarão os bens, se os bens serão partilhados de uma forma ou de outra, podem dizer até sob a guarda de filhos de um, filhos de outro, se isso não contraria a lei pública, mas, na verdade, nada disso terá prova se eles não convivem, se não existe a convivência. E a data de início da convivência e do final da convivência são questões de fato a serem provadas. Então, esta é uma grande situação que faz um divisor de águas. Só que a tendência da legislação é transformar esta convivência num fato jurídico relevante. Mas nós continuamos ainda, de certa forma, engatinhando no tocante a isso. Imaginem quando alguém que vive em convivência, em união estável, vai vender ou vai comprar um imóvel e tem que declarar o seu estado civil. Ora, o estado civil é de casado, divorciado, solteiro, viúvo, e a união de fato não é um estado civil ainda. É essencial que o legislador corrija esta lacuna, porque é muito importante que, ao se vender ou se adquirir um imóvel, não apenas marido e mulher compareçam, mas o convivente também, e que o convivente declare que está em união estável, porque isso pode ter reflexos na compra e venda e pode eventualmente trazer problemas aos terceiros adquirentes. Esta é uma cautela que, ainda que os senhores escrivães, não, os tabeliães e notários, perguntem e aconselhem os compradores e vendedores a declinar esse estado de fato, se não desejarem declinar, não há nenhuma punição, não é crime, algo que o legislador tem que se preocupar. A verdade é que, cada vez mais, a situação de fato do casal, ela tem as mesmas perspectivas, as mesmas prerrogativas e, às vezes, direitos mais amplos que o próprio casamento. Sociologicamente, essa explicação vem do fato do enfraquecimento da Igreja. A Igreja não consegue, tendo em vista, inclusive, o esfacelamento da Igreja Católica com relação às várias igrejas que surgiram ultimamente, não há uma unidade para se insistir neste casamento que passou a ser algo que parece um monstro que caminha muito vagarosamente, enquanto a união de fato é dinâmica, ela dá proteção ao casal da mesma forma que o casamento, e quiçá, se nós ainda não estamos nessa fase, muito em breve a união estável superará, não só em direitos, mas sociologicamente, o próprio matrimônio. Ora, a situação dessas famílias paralelas, e inclusive a jurisprudência é a melhor situação possível de exemplos, tem mostrado que, em direito de família, o julgador, quando a questão chega a juízo, tem que ter um perfil psicológico todo próprio para a família. Não se pode nunca decidir um caso de família como se fosse uma cobrança de dívida, como se fosse um caso de falência de uma empresa. A falência do casamento ou a falência da união estável tem consequências muito graves com relação não só ao patrimônio do casal, mas os filhos, principalmente se forem menores e incapazes. Então, a jurisprudência tem demonstrado que até mesmo o chamado concubinato impuro, esse concubinato que assim foi denominado para ser punido, e que surge com o fato de o homem, ou até a mulher, ter duas famílias e conviver com as duas famílias, os direitos das duas famílias devem ser preservados, isso não está na lei. E, ultimamente, nós temos visto uma série enorme de decisões que nunca estiveram na lei e que hoje a jurisprudência tem sido influenciada diretamente pela doutrina. O IBDFAN tem feito um trabalho diuturno em torno disso, tanto que tem o Estatuto de Famílias aí, com inovações
surpreendentes, algumas surpreendentes demais para serem aprovadas, mas o fato é que o direito de família traz uma evolução tão dinâmica que até os próprios tribunais se veem surpreendidos com algumas situações. E eu lembraria a recente decisão de indenização por abandono afetivo, e que tem diretamente a ver com família alternativa, não é? O abandono afetivo é a omissão do pai ou da mãe em conceder amor. Mas eu pergunto a vocês, será que nós estamos monetarizando o amor? Temos que tomar muito cuidado, porque se alguém é obrigado a prestar alimentos, como obrigar alguém a amar? Ou punir alguém por não amar? Nós estamos tornando esta situação uma situação de extrema pressão psicológica e, quiçá, de injustiças. Pode ocorrer que numa determinada situação, e o caso julgado, e cuja relatora feminista Nancy Andrighi, e o caso julgado era um caso de abandono intelectual e não só afetivo. Mas o simples fato de alguém não amar não pode ser punido. Mas o fato de alguém não proteger e dar condições dignas de vida ao filho ou à filha, sim. Agora, estão levando, na verdade, este abandono afetivo a uma taxação do amor. Você não ama, então você paga. Até onde isto pode nos levar? Por isso que eu vejo com muita cautela essas decisões inovadoras. Não que não seja devido, mas há um cuidado especial no caso concreto, porque a realidade está sempre à frente da ficção. Outra situação que até o professor Cristiano passou levemente por ela, é a possibilidade de, em muitas situações, principalmente nessas famílias paralelas ao direito, de nós temos uma arbitragem na família. Nós não podemos ter arbitragem sobre direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis, reconhecimento de filhos, dissolução do casamento, só o juiz vai poder dissolver, mas hoje já é possível fazer isso em cartório, renúncia de alimentos, o direito indisponível. Mas nós podemos delegar ao árbitro, e já existem trabalhos nesse sentido, o valor dos alimentos, sei quando os alimentos são devidos, com quem deve ficar os menores, e depois levar isto à homologação judicial. É uma negociação com um cunho arbitral muito grande. E se os casais estão de acordo, porque a arbitragem depende de um acordo, melhor levar ao árbitro uma pessoa de confiança dos dois do que levar imediatamente ao juiz de direito, que certamente não poderá dar a mesma atenção que o árbitro ou o conjunto de árbitros vai dar. Então eu lembro que hoje nós não podemos descartar a arbitragem como uma das formas de resolução de conflitos, até mesmo de alguns direitos que chegam muito perto dos direitos indisponíveis, pois até o Estado tem se valido de arbitragem quando a lei o autoriza. É a segunda parte de nossa palestra, eu espero terminar dentro do tempo que me foi dado, e é fácil, dependendo, porque na quarta-feira nós temos 2 gols em 2 minutos. Então, nós podemos explicar isso em pouco tempo. Isso é homenagem aos gremistas que vão tentar reverter agora na próxima semana. Mas, aliás, eu sou muito simpático aos 2 times do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem o maior staff de treinadores. Nós só temos treinadores gaúchos vencendo no país. Né? Todos são gaúchos. Contratos afetivos. Se vocês forem buscar na internet a terminologia contratos afetivos, vocês vão ver dezenas e dezenas de opiniões jurídicas e de modelos de contratos de namoro ou contratos de convivência afetiva, como alguns chamam. Ele e ela começam a namorar, começam a sair, até que o namorado ou a namorada, que tem um patrimônio muito grande ou cujo pai é muito abastado, falou, mas essa mulher aí, se o negócio ficar feio, vai querer dividir o patrimônio. Então fala, olha,
se você não se importar, vamos deixar as coisas muito claras, vamos fazer um contrato de namoro. Vamos dizer que na nossa convivência só existe namoro, só existe o pega como é, e a gente convive fim de semana, não convive fim de semana, viaja, mas além do namoro não existe relacionamento algum. Esta é uma outra situação absolutamente inócua, porque as situações de fato não podem ser descritas. E no caso concreto, há sempre que se averiguar se aquele contrato de namoro redundou mesmo no namoro ou numa união estável, e se a união estável se caracteriza por fidelidade, unicidade de relacionamento, não há necessidade de moradia no mesmo teto, mas o amparo, a reciprocidade, a afetividade existiu, o juiz vai definir, se isso for a discussão, que existe união estável, e o contrato de namoro é inócuo. Na verdade, vejam que alguns defendem a existência do contrato de namoro, mas esse contrato de namoro, eu denominei, quando escrevi esse artigo para o IBDFAN, de temor ao amor. A pessoa monetariza o seu afeto e, com receio de perda de patrimônio, quer colocar no papel aquilo que o papel aceita, mas que o direito não aceita. Está cada vez mais difícil nós sermos felizes com tantas normas e tantas decisões em cima. Vamos tentar amar e esquecer dos grilhões da vida. Caso contrário, nós não vamos ter a afetividade e a felicidade que merecemos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Venosa. E muito homenageou a nós gremistas hoje, né? Inclusive com seus óculos azuis, com homenagem ao nosso tricolor. Mas muito obrigado pelas palavras. E gostaria de lembrar a todos que amanhã teremos a nossa festa de encerramento da jornada. Os ingressos estão à disposição na saída do evento. Retornamos amanhã. Muito obrigado. Não esqueçam que amanhã a primeira palestra será às 9h.